Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. O amor venceu as maiores fronteiras. Lá, lá, ya, lá, ya. O sorriso que abriu o caminho pro amor. Lá, lá, ya, lá, ya. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Natureza traz a presença da vida. Lá, lá, ya, lá, ya. E Jesus nos ensina, é preciso amar. Lá, lá, ya, lá, ya. Deus é a maior esperança de amor. Vem amar também. Vejo em ti a paz e a alegria. Lá, lá, ya, lá, ya. O sorriso que alegra o mar. Lá, lá, ya, lá, ya. A presença da grande esperança de um dia cantar e amar. La la ya la ya la 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 ya la ya la ya. A presença da grande esperança de um dia cantar e amar. Me chamo Joana Dark e estou na condução hoje da nossa reunião. E antes de nós darmos entrada à nossa reunião, eu gostaria de estar fazendo um convite a todos vocês. Nós teremos agora, dia 5, na nossa livraria Humberto de Campos, a primeira feira de livros espíritas. São livros novos e livros usados. São livros a partir de R$ 5.
Então, vamos lá prestigiar a nossa feira, a nossa livraria, né? Quem sabe, dessa vez está certo para poder estar adquirindo o livro. E o livro é cultura, pessoal. O livro, você viaja dele. O livro, a leitura em si, ela é muito importante para nós, né? A nossa livraria, acho que todos sabem, né? Que fica na entrada da nossa escola, André Luiz, que é na Avenida T2 com a Avenida Campinas. Então, começa a feira às 10 horas e vai até às 18. Espero contar com todos vocês lá. Venham nos prestigiar, venham à nossa livraria, certo? Então, vamos lá, a nossa escala. Como eu disse, quem está hoje na apresentação sou eu, agradecendo já de antemão o nosso amigo Leon, que está hoje na nossa Alegria Cristã. Muito obrigada, Leon. E a nossa leitura hoje do Evangelho vai ser com a nossa companheira Rose. Ela vai estar fazendo a leitura do capítulo 11, uma parte do item 10. Então, o capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo, né? Para a nossa prece inicial, é a nossa companheira Dircineia. O palestrante de hoje é o nosso amigo Maxwell. Ele já está ali, seja bem-vindo, meu irmão. E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, quem vai estar fazendo para nós hoje é o nosso companheiro Vôlei. Então, desejo a todos uma ótima palestra, um ótimo estudo, né, para que possamos extrair o melhor dessa palestra de hoje para nós. O nosso amigo Leon vai cantar mais uma musiquinha para a gente estar dando a abertura. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala. Hoje eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho, do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a fala de um amigo, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, Sanson. Ele disse assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem através de minha voz: amai muito para seres amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, passastes a ter uma certeza, o avanço na direção de Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações de vossa alma. Deveis elevar-vos bem alto para poderes julgar livres das opressões da matéria, e não condenar vosso próximo antes de ter dirigido vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado, consciencioso, para fazer aos outros o que se quer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos, para abrandá-las. É olhar a grande família humana como a sua, uma vez que reencontrareis essa família num certo período, em mundos mais avançados. Pois os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados à elevação e ao infinito. Graças a Deus, que assim seja. Sejam todos bem-vindos na nossa sala de reunião. Amado Mestre Jesus,
te suplicamos as tuas bênçãos e teu amparo para todos nós, a fim de colocarmos em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão, o entendimento, a esquecer o mal e a cultivar o bem. Sobretudo, Senhor, dá-nos a humildade, a fim de que a humildade nos faça instrumento nas tuas mãos. Senhor Jesus, que a tua paz se faça sempre presente em nós, que saibamos colocar em ação o amor que nos deste, distribuindo a todos os nossos irmãos de caminhada. Auxilia-nos a sermos gratos pelo bem que nos faz. Amado Jesus, ser sempre nosso amparo e guia em todas as estradas que o mundo nos estende para o encontro com Deus. Que Jesus seja sempre o nosso amparo e guia também, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso amigo Maxwell. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pessoal. É com grande alegria que eu me encontro aqui hoje, né? É sempre muito bom estar entre os amigos aqui do Segal. Então, fico feliz, viu, pessoal? Muito feliz mesmo. Eu me chamo Maxwell, sou aqui da cidade de Palmelo, nasci aqui, sou um dos trabalhadores aqui do Centro Espírita Luz da Verdade. E vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa temática que sou José, pai, missão divina. Então nós vamos falar um pouquinho do José, da personalidade de José, de tudo aquilo que José fez por nós, né? Então hoje, se nós vivemos aí esse cristianismo, se nós temos essa oportunidade bendita, né, de seguir a Jesus, nós precisamos agradecer a José, o pai de Jesus, aquele que conduziu o nosso mestre ali na infância, né, ali no início. E aí, eu busquei aqui um pequeno texto que não fala de José, mas fala a respeito dos pais. E eu encontrei esse texto no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do Chico, e um pequeno trecho em que ela fala: os pais da terra não são criadores, e sim os zeladores. Olha que interessante, os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Os seus deveres são austeríssimos, enquanto é do alvedrio superior a sua permanência na face do globo. Mas aquém das fronteiras da carne, é preciso que considerem os filhos como irmãos bem-amados. Então me chama muito a atenção na pesquisa para falar hoje, em que os pais não são criadores, são zeladores. Então nós, como pais, precisamos zelar pelos filhos que nos são confiados pela providência divina. E José o fez. Nós não temos muito material falando a respeito de José. Mas o que nós temos na Bíblia, nos textos, falando a respeito do nosso querido José, mostra um homem aí fervoroso, que seguia os princípios de Moisés, um homem bom, um homem trabalhador, né? E assim ele foi, seguindo aí as orientações do alto. Agora, de onde vem José? No livro Universo e Vida, Áureo nos traz algumas considerações a respeito, principalmente, dos espíritos que viveram mais próximos de Jesus. Então, aqueles que já tiveram a oportunidade, né, de conhecer esse livro, muito, muito especial, né? E tem um trecho do livro Universo e Vida, do Hernando Santana, né, ditado pelo Áureo, em que ele fala, por exemplo, assim, ó, ele traz o seguinte: tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão e depois Simão Pedro, ele começa a falar de algumas encarnações de alguns espíritos, aqueles que viveram mais próximos. Aí ele chega aqui e fala de José. Ele diz assim, ó: mas o amor sublime dos excelsos espíritos de Sírios, da constelação de Sírios, não abandonou os antigos companheiros, né, os companheiros que vieram, né, de Capela para cá. E foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra, para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias,
como Ana, Simeão, Isabel, Zacarias e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. Então, nesse texto do Hernani Santana, psicografia, ditado pelo Áureo, a gente vê de onde vem José. Vem de Sírios. Bom, José foi degradado? Não. José, assim como Maria e esses que foram citados no texto, eles estavam em Sírios, né, evoluídos espiritualmente, mas observavam amigos queridos que, infelizmente, não haviam acompanhado a evolução e foram levados, foram trazidos ao planeta Terra. Esses espíritos quiseram auxiliar os seus e solicitaram a Deus a oportunidade de vir até aqui, auxiliando Cristo Jesus, o coordenador do planeta e o nosso, e o co-criador também do planeta. Eles vêm em auxílio ao Mestre. Então são espíritos de alta envergadura. Não, certamente, não seria qualquer um que teria condições de nortear o nosso querido Mestre Jesus. Então, José, Maria, vêm de Sírios, demonstrando aí a elevação espiritual de ambos, né? E vêm voluntariamente para auxiliar aqueles que amavam, para auxiliar o seu povo. E por aqui foram ficando, né, gente? Convivendo com Cristo Jesus, por aqui foram ficando. Nós temos aí a nossa querida Maria, atuando de maneira direta como a ministra do amor, sentado à direita de Jesus, né, pessoal? E com relação a José, ele que nasce, ele que é natural de Belém, e depois ele vive em Nazaré, junto com Maria, na região ali da Galileia. E José apresenta-se como uma pessoa muito discreta. Afinal de contas, não temos muitas coisas a respeito de José. Tudo que tem é o que está na Bíblia ou em alguns textos. É muito complicado a gente ter acesso à biografia de pessoas que viveram 2000 anos atrás. E se forem pessoas que se destacaram, pode até ser que tenhamos um pouco mais. José sempre trabalhou ali no anonimato. Isso demonstra a humildade desse espírito. Afinal de contas, para essa missão, haveria necessidade, né, de uma evolução espiritual, e o que acompanha essa evolução espiritual? A humildade. Então apresenta-se como uma pessoa discreta, agindo ali mais nos bastidores, né? Ele certamente ele diversas qualidades morais que foram capazes de conduzir o Cristo. Então, amigos, de acordo com Mateus, no texto de Mateus, capítulo 1, versículo 20, ele fala a descendência de Moisés. Então, descendente de Davi. E por falar em Davi, né, Áureo traz também no livro Universo e Vida, uma das encarnações de Davi. Eu vou buscar aqui só para a título de curiosidade, né, em que ele fala aqui, ó, José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi, e depois Paulo de Tarso. Então, José foi filho aqui na terra de Davi. Então, uma das encarnações de Davi vem como Paulo de Tarso. Ou seja, são espíritos que viveram ao lado do Cristo e estavam sempre ali em evidência, atuando, né, trabalhando, pessoal. Bom, Lucas reforça no texto dele que Jesus não era filho de José, né? Jesus não era filho de José. Vou buscar aqui o texto em que a gente pode conhecer um pouco da história, que está lá em Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25. E Mateus escreve o seguinte: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Então, vou parar por aqui e vamos discutir. Olha que interessante, pessoal. Então, imagine, né, José tendo então Maria como a sua noiva, então iriam se casar, mas ainda não havia tido qualquer tipo de relação entre eles, né? E de repente Maria aparece grávida. José, como qualquer outra época, não quereria assumir essa criança, porque não era dele. Mas ele é tão bom, José demonstra sua bondade, que ele não denuncia Maria. Não denuncia Maria por adultério.
né? Ele simplesmente repudia, ele pensou em repudiá-la. Repudiar significa não aceitar aquele filho, mas sem fazer qualquer tipo de alarde. Então, essa passagem já demonstra aí a bondade, a elevação do nosso querido José, né? Continuando aqui o texto, enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele em sonho, isso está no versículo 20, dizendo-lhe, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante, pessoal, esse trecho aqui, mostrando um José médium. O José era médium, mediunidade onírica, em que ele tinha a condição de ter e estar em contato com os espíritos, obtendo aí esclarecimentos, informações, diálogos. José médium. Já vimos um José bondoso, já vimos um José agora médium, que exercia suas faculdades mediúnicas durante o sono. E ele, no Evangelho, a gente vê essas faculdades mediúnicas de José sendo aí exercidas em outras oportunidades, né? Por exemplo, quando José foge para o Egito, em razão da ordem de Herodes, para matar os recém-nascidos da região. Ele também obtém essa informação pela mediunidade onírica. E também quando ele retorna, né, no retorno do Egito, quando cessa o perigo ali com a morte de Herodes. Então a gente percebe essas manifestações mediúnicas na vida de José, né? Então, isso é muito interessante. Continuando o texto aqui do nosso querido. Tudo isso acontecerá para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Então, olha que interessante. Aqui nós temos, então, a tese de Lucas, né? Em que ele diz que Jesus não era filho de José, filho aí do Espírito Santo, perfeito? Mostra o caráter de José da Galileia. E imagine a fé deste cidadão, né? Então, nós já estamos vendo em um José, pessoal, bondoso, um José médium, um José em contato com a espiritualidade superior, um José, amigos, fervoroso. Porque mesmo que a gente, imaginemos-nos na situação de José, naquela situação, pensando, né, em não denunciar Maria, mas também não assumir aquela criança, e aí, durante o sono, a gente recebe a informação de que aquele filho não é seu mesmo, mas é do Espírito Santo, e é para a gente recebê-lo, dar o nome de Jesus. Fé. Porque mesmo nós, conhecedores da doutrina espírita, da mediunidade, mesmo nós, mesmo diante de um sinal como esse, de uma ação dos espíritos em nosso favor, mesmo assim, às vezes, nós vacilamos. Nós não temos a fé suficiente para confiar na nossa mediunidade ou confiar nesse tipo de encontro. Então, demonstra a fé de José. Eu chamo a atenção aqui para nós, para a nossa realidade, para a nossa vida, para a nossa atividade dentro da casa espírita, como médiuns, de confiar na mediunidade. É lógico que há de se ter uma fé raciocinada, como nos sugere Kardec, mas há de se ter uma fé, uma confiança em nós mesmos. Há de se ter um preparo, né? Afinal de contas, se não nos prepararmos com o estudo, com o trabalho da caridade, podemos sim vacilar em vários momentos. Nos preparando com o estudo, atuando de maneira diária no trabalho da caridade, efetiva, nós vamos estar protegidos e vamos ter mais condição de confiar nos nossos potenciais mediúnicos, né? De ter fé em nós mesmos e nas nossas ações, nas manifestações que operam em nossas vidas, né? Então, muito bem, já vimos aí um José extremamente comprometido com o casamento, né? Afinal de contas, ele não havia tido relações com Maria, iria esperar o casamento em si. Então, demonstra, gente, o caráter do nosso querido José. E essa confiança dele, isso é impressionante. Eu vou dar uma paradinha aqui, só para
Eu posso fazer isso? Posso conversar com o pessoal? Posso, né? Com relação, se não puder, eu já estou fazendo. Não Com pode. relação à mediunidade onírica, alguém aqui possui essa mediunidade, tem essa condição de, durante o sono, encontrar-se com os espíritos, conversar, receber orientações, acordar e lembrar-se? Alguém tem? Ah, eles precisam responder no chat, entendi. Bom, aqui em Palmelo, nós... Mariane, sim. Maria de Fátima, sim. É natural. Há pessoas que, munidos dessa mediunidade, conseguem lembrar-se de onde vão durante o sono. Juliano também. Isso aí. Aqui eu não sei se o pessoal aqui conheceu o seu Gentil Lourenço Borges. Gentil foi nosso diretor aqui do Asilo de Idosos, vice-presidente da casa por muitos e muitos anos. Ele tinha essa mediunidade, né? Trazia, durante o sono, encontrava-se com os espíritos, era orientado, lembrava-se de onde ia. Olha que interessante, né? Então José possuía aí essa mediunidade, né, pessoal? José da Galileia reflete, as ações dele refletem a conduta do homem de bem, um exemplo de integridade moral, que é o que nós almejamos, é o que nós buscamos. Nós estudamos o Evangelho, nós realizamos o processo de reforma íntima, buscando essa integridade moral. A gente ainda vive no mundo de provas e expiações, então todos nós estamos sujeitos aos vícios morais, vícios materiais, estamos sujeitos aos erros, nós podemos cair diante das provas que nos são ofertadas, né? Mas nós lutamos para buscar essa integridade moral. Nós sabemos, nós já temos gravados em nossa consciência as leis de Deus e lutamos para isso. E Moisés e José também faziam isso. E José demonstra essa integridade. E que integridade moral é essa? Qual a conduta do homem de bem? Só para a gente lembrar, né, gente? O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça. É aquele que cumpre a lei de amor, a lei de caridade. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, vai perguntar a si próprio se não violou alguma dessas leis, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de auxiliar as pessoas, de ser útil, se ninguém tem alguma queixa contra ele, contra si próprio. Enfim, ele vai fazer às pessoas o que gostaria que fosse feito a vocês, né? Então, esse é o homem de bem e esse foi José. Não expõe Maria, está em perfeita conexão com o alto, é resignado, ele aceita e cuida com zelo. E aí, é interessante esse cuida com zelo. Como é que a gente sabe que José cuidava com o zelo de Jesus? É claro que um espírito dessa natureza não faria outra coisa diferente disso. Um seguidor de Moisés não faria outra coisa diferente disso. Mas o próprio Cristo, em uma de suas falas, ele nos traz o seguinte, né? Quando ele está falando ali, lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 11, ele fala: qual dentre vós, quando seu filho pede pão, dá pedras? Ou quando pede peixes, lhe dá uma serpente? Assim, pois, se vós que sois imperfeitos, costumai dar coisas boas a seus filhos, com mais razão, vosso Pai que está nos céus dará coisas boas a quem lhe pede. Então, nessa passagem, né, quando Jesus, a gente tem essa passagem no Evangelho, falando lá a respeito da prece, né, quando a gente pede a Deus, nós vamos receber, pedi e obtereis, né? Então Jesus faz uma comparação da ação de Deus e da ação do Pai que atende os pedidos de seu filho. Então, de que maneira Jesus poderia fazer essa comparação? Logicamente, pela experiência que teve com o seu Pai. Então, aqui, quando Jesus diz isso, com ênfase, né, dizendo que o Pai não dará a seu filho aquilo que seu filho não pede, ele vai dar aquilo que pede, né? Então, se o filho pede um pão, ele vai dar um pão, não vai dar uma serpente, mostrando aí a ação benfazeja do Pai. E a experiência de Jesus com José demonstra isso. Então, aqui a gente tem um indício fortíssimo, né, de que José era um excelente pai, cuidava muito bem, né, do nosso querido Jesus. E aí, pessoal, encontramos um texto no livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, intitulado José da Galileia.
Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler esse texto, do livro Levantar e Seguir, psicografia do Chico e ditado pelo Emmanuel. Esse texto certamente vai comover algumas pessoas aqui, né, principalmente aquelas mais sensíveis. Olha que interessante o que Emmanuel traz para a gente. Ele começa com uma frase de Mateus, né, que a gente leu aqui no estudo de hoje. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Então, Emmanuel começa com esse texto. Depois, Emmanuel vem comentando para nós. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem pelo mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis, de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César e as que nos mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José, no mundo dentro do divino, mas José passou no mundo dentro do silêncio divino de Deus. Emmanuel. Quão profundo é esse texto de Emmanuel em relação a José da Galileia, pessoal. Quando ele diz, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Amigos, um anjo apareceu para ele, conversou com ele, e ele não saiu contando para as pessoas este episódio. Contando para todo mundo e anunciando. José, modesto, humilde, sabedor de suas obrigações como um pai. E como disse Emmanuel, ele não se evidenciou para que Jesus pudesse se evidenciar. Ele deu tudo o que ele podia dar a Jesus, conhecimento, né? Ele entrega a Jesus todo o seu amor e a condição para que o mestre pudesse se preparar para o trabalho bendito que desenvolveu aqui entre nós. E interessante quando Emmanuel diz, a ele, a José, deve o cristianismo à porta da primeira hora. Às vezes não falamos muito do José, até porque não há muito que se falar. Mas o pouco que temos deve ser evidenciado, deve ser lembrado, deve nos servir de exemplo. Exemplo de coragem, de fé, de amor, de confiança, de mediunidade. Não é verdade? E olha que interessante quando Emmanuel diz, não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria, demonstrando aí a humildade desse espírito. Jesus, meus amigos, era uma celebridade naquela época. Imagine só Jesus realizando tudo aquilo que realizava, né? Os doutores da lei ali impressionados com a capacidade de diálogo, de compreensão, de assimilação de Jesus.
E nem por isso José gritou aos quatro cantos, esse é meu filho. Não. José permaneceu firme no trabalho. Para quê? Para manter a sua família, para manter Maria, manter Jesus. Então, nós precisamos, né, compreender, saber dessas histórias, para que a gente possa dar os devidos créditos, né, ao nosso querido José. Então, nós só temos a agradecê-lo pelo trabalho, pela condução. Não sabemos hoje se ele permanece aqui entre nós, se está no orbe terrestre, né? Pode até ser que já esteja em outros planos ainda mais superiores, mas, de todo modo, como nós sabemos que as nossas vibrações, né, o nosso pensamento pode viajar a longas distâncias, pois ele encontra aí no fluido cósmico universal ambiente para poder ir em qualquer lugar, que a gente possa endereçar essas vibrações de gratidão, de agradecimento a este espírito, José da Galileia, que pôde conduzir tão bem o nosso mestre. Então, pessoal, a ideia é essa, mostrar um pouco da história, evidenciar essas qualidades de José, né? Esse caráter impecável, essa capacidade de receber as revelações por meio dos espíritos superiores durante o sono. Então, isso demonstra, né? Quem foi José, demonstra aí todo esse trabalho bendito do nosso querido José. Tá bom? E eu encerro aqui com um trecho aqui de Allan Kardec, né? A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. A estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. Então, eu evidencio essa parte inicial. A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. Então, a missão de José de cuidar da vida de Jesus e de Maria foi das maiores. Isso mostra a elevação desse espírito e só temos gratidão a ele. Então, obrigado pela oportunidade, né, de estudarmos um pouco mais a respeito de José. Fico feliz, porque são nessas oportunidades que a gente também se aprimora, né, que a gente também vai estudar, vai buscar um pouco mais de determinados assuntos. Então, muito obrigado. Volto a palavra aí para a dirigente da reunião. Maxwell, nós é que agradecemos e temos essa gratidão por você estar conosco. Então, a nossa casa está de portas abertas e esperamos recebê-lo mais vezes. Gratidão. Eu que agradeço. Bom, pessoal, agora a gente vai ouvir mais uma canção do nosso amigo Leon, para depois a gente dar início ao passe, a fluidificação das águas e a prece final. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o meu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, após sermos abastecidos com os ensinamentos da noite, dessa figura tão importante para a humanidade,
agradecer a Jesus por esses poucos momentos em que estivemos juntos, rogando a Ele amparo a cada um de nós, que Ele possa nos fortalecer, nos ajudar a ter a condição necessária para suportar as dificuldades da vida. E assim, convido a todos para que nesse instante fechemos os nossos olhos, procuremos uma posição confortável para o nosso corpo físico, façamos uma respiração pausada, tranquila, elevemos os nossos pensamentos para que eles encontrem toda a equipe de trabalhadores da nossa casa, dos dois planos da vida que aqui se encontram, e que nesse instante espargem sobre nós uma luz azul que retira de nós todo o cansaço do dia a dia, as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. O nosso corpo agora se encontra leve, tranquilo. E mais uma vez essa luz é espargida sobre nós em forma da energia magnética que penetra por todo o nosso ser. Ela é absorvida pelo nosso chakra coronário, que distribui por todo o nosso corpo, renovando as nossas células, curando as nossas mazelas, nos auxiliando para que sejamos espíritos melhores a cada dia da nossa jornada. Buscam nas matas, no sol, os fluidos balsâmicos, curativos, que são derramados sobre as nossas áreas. Elas agora estão fluidificadas e se transformarão em remédio para cada um de nós, na cura das nossas doenças físicas e espirituais. E assim, meus irmãos, com as nossas mentes felizes, os nossos corações pulsando mais forte, é o momento de agradecer a Jesus por essa oportunidade em nossas vidas, de poder compartilhar com os ensinamentos do seu Evangelho de amor através dessa reunião. Rogando ainda a Jesus, ao terminar a nossa reunião, que Ele possa continuar presente em nossas vidas, fortalecendo, amparando e guiando os nossos passos hoje e por todo sempre, que assim seja.